Bom dia, povo de Deus, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus, que Deus possa estar te abençoando e que a glória dele possa se manifestar sobre você nesse dia de hoje. Hoje é domingo, hoje é dia de adorarmos ao Senhor, é o dia de estarmos na presença do Senhor e digo para vocês, hoje muitas igrejas estarão fechadas e de repente a sua também, mas não fique triste por isso. Deus ele se manifesta em todos os lugares. É muito importante, meus irmãos, muito importante que sempre estejamos na nossa igreja. Só que as igrejas que estão fechadas hoje porque não tinha como fazer culto, muitas vezes passam blocos de carnaval na frente da igreja, muitas vezes o som próximo às igrejas fica muito alto, de forma que fica insustentável de fazer culto, ou a localidade acaba ficando muito perigosa para os irmãos se deslocarem da sua casa até a sua igreja. Então não dá para chegar à sua igreja hoje, ou a sua igreja está fechada. Faça o seu culto em casa, adore a Deus com a sua família. Se você está sozinho, adore a Deus sozinho, mas adore o nome do Senhor nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma meditada na palavra de Deus nesse dia de hoje. A meditação que eu trouxe para as nossas vidas hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 16 ao verso 21. E está escrito assim: a missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Vamos nesse momento estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus amado e Pai querido, nessa manhã estamos diante da Tua presença para Te adorar e glorificar. Exaltar o nome daquele que é digno de toda adoração. E nosso objetivo aqui, Senhor Deus da glória, é trazer uma meditação à vida dos nossos irmãos, para que o seu dia, Senhor Deus da glória, possa vir a ser um dia mais próximo de Ti. E isso fazemos, Senhor Deus da glória, através da Tua palavra. Pai amado e querido, porque ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Então eu te peço em nome de Jesus, que a Tua palavra possa ir e surtir o efeito necessário pelo qual está sendo enviado. E que nesta manhã, nesse dia, Senhor Deus da glória, possa vir a ser cura, libertação, restauração, avivamento sobre cada vida em nome de Jesus. Assim nos abençoa neste momento. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus aqui vem falando sobre a missão do Filho, a missão de Jesus Cristo. E ela começa trazendo um texto que é muito conhecido, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse texto aqui, ele tem gerado uma confusão, não porque o texto ele é obscuro, no sentido de que ele é velado no entendimento, mas porque as pessoas elas querem compreender o texto da forma delas. Algumas pessoas falam assim: porque Deus amou o mundo, então ela amou o mundo, então eu não preciso, eu já sou salvo em Jesus Cristo. Eu não preciso abandonar o pecado, eu não preciso fazer isso ou fazer aquilo, eu não preciso estar na igreja sempre, porque Deus ele já morreu por mim. Eu vi há um tempo atrás a Vanessa Urach contra 7 pastores, 13 pastores, eu não lembro a quantidade, mas era contra uma quantidade de líderes cristãos. E assim, eu não quero falar da Vanessa Urach, não me importa, não me interessa.
eu entendo com relação à situação dela o seguinte, que é lançar pérola aos porcos, tá? Então, a minha situação com pessoas como a Vanessa Urach, por exemplo, é na medida daquilo que Jesus falou. Se você chega numa cidade e você anuncia o evangelho e eles não ouvem, ao sair dessa cidade, você bate o pó dos seus pés, para que aquele pó ele sirva como testemunha contra aquela cidade. Então, você precisa deixar de querer, nós precisamos deixar de querer impor sobre as pessoas o evangelho. Se a pessoa não quer, ela não quer e acabou. Porque se ela tem uma compreensão da Bíblia por causa de alguns textos que ela mal interpreta, quem sou eu para poder dizer que ela está errada? Então, a única coisa que é minha obrigação é fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é que em algum momento que eu chegue até ela para poder falar da palavra de Deus, eu vou chegar e falar diante daquilo que Deus determinar. Se ela quiser ouvir, amém. Se não quiser ouvir, bato o pó dos meus pés. Porque a Bíblia fala que o rigor para essas pessoas será maior do que o que será para Sodoma e Gomorra. Então, algumas pessoas têm identificado alguns textos bíblicos e deturpado o texto bíblico a seu bel prazer. Como a Bíblia fala que as pessoas fariam doutores para si, para que a palavra, o evangelho, ele fosse anunciado conforme a sua vontade. Hoje é o que mais vemos. As pessoas hoje elas têm ido a igrejas das quais o líder, o pastor da sua igreja, ele prega como se estivesse falando para uma criança, para um bebê. Irmãozinhos, bonitinhos do Senhor, olha, entendam hoje que Jesus, ele te ama mais do que tudo e por isso ele vai te abençoar. Não é isso que o evangelho nos ensina. Jesus, ele olha para os fariseus e chama os fariseus de raça de víboras. Mas ali estava falando com fariseus. Quando ele falava com pecadores, Jesus, ele era mais maleável. Não era. Onde que nós vemos, nós olhamos para um Jesus maleável com os pecados das pessoas? Aonde na Bíblia? Jesus era reto, sincero, até porque o evangelho de Deus, ele não faz curvas. O evangelho de Deus, ele é objetivo. E aqui nós vemos a Bíblia falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí a alegação é essa: não, mas eu já creio em Jesus. E porque eu creio em Jesus, para mim já está ótimo, eu vou ser salvo, eu já estou salvo. Só que olha só, a Bíblia ela dá continuidade, ela não fecha aqui nesse texto, e ela tem um contexto em volta. O contexto do texto não é um versículo antes ou um versículo depois, o contexto do texto é o englobamento de toda a palavra de Deus. Porque não existe doutrina exegética em cima de um texto, em cima de uma frase, em cima de uma palavra. Existe uma doutrina baseada em todo o contexto bíblico. Então, o que a gente precisa entender é que a Bíblia está querendo dizer aqui que todo aquele que nele crê, sim, todos aqueles que confessam a Cristo, como está escrito em Romanos 10:9, porque todo aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração será salvo. Mas olha o que a Bíblia continua dizendo: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, porque o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quando nós estamos em Cristo, as nossas obras representam a Cristo.
Eu não faço obras, entendam, eu não faço boas obras porque eu quero ser salvo. Eu faço boas obras porque eu sou salvo. Porque entenda uma coisa, as nossas obras não têm poder salvífico. Eu não posso ser salvo porque eu sou bonzinho. Eu não posso ser salvo porque eu ajudei o mendigo. Eu não posso ser salvo porque eu preguei o evangelho. Eu não posso ser salvo porque eu entrei numa casa que o casal estava brigando e falei do amor de Deus, fiz uma oração e a briga cessou. Eu não posso ser salvo porque eu tirei um jovem da rua. Eu não posso ser salvo porque eu preguei para um cracudo. Eu não posso ser salvo por causa das minhas obras. Porque a Bíblia fala que a salvação, ela não vem do homem, ela é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela não é atrelada àquilo que eu faço, mas atrelada àquilo que Deus fez, aquilo que Jesus fez na cruz. Por isso somos salvos em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo aqui que aqueles que praticam mais obras, eles não querem se aproximar de Deus. E o que nós vemos é isso. Essas pessoas que elas não querem seguir uma linha a respeito daquilo que a doutrina cristã fala, a doutrina dos apóstolos ensina, eles não querem seguir uma linha a respeito disso. E o que eles fazem? Eles deturpam a palavra de Deus. Eles montam todo o cenário, todo o contexto a seu bel prazer, para que eles continuem na prática do pecado. Eles continuem se prostituindo. Por exemplo, é carnaval agora. Estamos em pleno carnaval. E eu vi um entrevistador esses dias na internet, entrevistando uma menina e perguntou qual era a religião dela. E ela falou, sou evangélica. Aí ele, não entendi. Você é evangélica e está aqui pulando carnaval, ela fantasiada, vestida de coelho, eu acho. E aí ele perguntou, mas você é evangélico que está aqui no carnaval? Porque até onde eu saiba, os evangélicos são contra o carnaval. E aí começou a interrogar ela e ela olhou e falou assim, não, mas não tem nada a ver. Eu creio em Cristo. Eu posso vir aqui pular o carnaval e a minha fé continua a mesma, continua intacta. E ele, não, que eu entendo do cristianismo, não é isso. É que vocês não podem pular o carnaval, porque o carnaval é a festa da carne. Olha o que ele falou. E ela falou assim, mas não tem nada a ver. E o nada a ver hoje está inserido em nosso meio, de forma em que até o pastor Silas Malafaia, há um tempo atrás, ele trouxe para dentro da igreja dele, um grupo que tocou carnaval, que tocou música carnavalesca, gospel, pelo que eu entendi, que eu não lembro muito bem do contexto, mas chamou um grupo de escola de samba para tocar em cima do altar. E ficava o pessoal lá, tum-tic-tum, em cima do altar da igreja. E onde está nesse contexto a música congregacional? Aonde está nesse contexto a música, o hino de adoração? Aonde está nesse contexto os hinos de louvor? Porque o hino, a adoração, ela tem que ter objetivo. E se me perguntarem, mas qual é o objetivo? O objetivo da adoração, estava até falando com a minha esposa sobre isso ontem, o objetivo da adoração é adorar a Deus. É por isso que nós não cantamos qualquer coisa na igreja. Existe a música evangélica, tá? A música evangélica e o hino de louvor e adoração. A música evangélica fala sobre muitas coisas a respeito daquilo que o homem vive. Agora, a música, o hino de adoração exalta o nome do Senhor, adora o nome do Senhor. E aí eu citei um exemplo para ela, falei, por exemplo, aquela música que fala que hoje é o dia do nosso casamento, esse sonho lindo que nós dois vivemos, metade se unindo, o mel e a flor, Deus conquistando esse amor. Eu acho que é isso a letra. Esse hino não é um hino de adoração a Deus. Esse é um hino que é uma música que fala sobre casamento. Pode ser cantado em algum momento dentro da igreja? Pode, no dia em que eu for me casar com a minha esposa. Ela pode entrar cantando esse hino. Ele pode entrar cantando esse hino. Esse hino não, essa música. Agora, uma adoração a Deus é completamente diferente. Você exalta o nome do Senhor do início ao fim. Você fala sobre a obra salvífica. Você fala sobre o Calvário. Você fala sobre a redenção. Você fala sobre a cruz. Você fala sobre Jesus. Você fala sobre o Espírito Santo. Fala sobre o Pai. Você fala sobre tudo que Ele é. Isso é um hino de adoração. Agora, a questão toda é que as pessoas, elas não querem viver para Cristo, elas não querem se firmar em Cristo,
são mulheres que são envolvidas com homens casados, são homens que são envolvidos com mulheres casadas. Nós vimos aí esses dias o que o adultério traz para a vida das pessoas. Um homem, ele descobriu que a sua esposa estava traindo ele, e aí o que ele me faz? Erradamente, ele, para se vingar dela, ele pega, mata os 2 filhos deles dois e se mata. Ele errou, e isso aqui não está em discussão, tá? Ele errou, isso aqui não está em discussão. Agora, olha o que uma traição fez dentro de um casamento. Destruiu toda uma família. Um momento de prazer, uns 5 minutos de prazer que você tem na tua vida, destrói todo um casamento, destrói toda uma estrutura, porque é para isso que Satanás veio. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ah, pastor Augusto, mas esse texto ele não está falando do diabo. Tô nem aí, porque esse é o objetivo de Satanás. Esse é o objetivo de Satanás. O objetivo de Satanás é matar, é roubar, é destruir. Não, mas o contexto ele fala sobre... Não quero saber sobre o contexto, estou falando do diabo. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Não, mas esquece o mais. Entende uma coisa. Satanás ele não quer te ver bem. Satanás, ele quer ver a tua vida destruída, ele quer te afundar na prostituição, ele quer te afundar na pornografia, ele quer te afundar nos prazeres do mundo, ele quer botar mulheres na tua frente, ele quer botar homens na tua frente, ele quer fazer com que você se aproveite, você se afunde cada vez mais nesse relacionamento furado, porque esse homem é casado, ele quer te afundar cada vez mais nesse relacionamento furado, porque essa mulher é casada, porque ele quer destruir a tua vida. Muitas vezes você é casado, você é casada e está se envolvendo com mulheres fora do teu casamento, com homens fora do teu casamento, e Deus está falando para você aqui hoje, através dessa palavra: basta de pecado, chega, traz as tuas obras para a luz, vem para a minha presença, muda a tua vida, muda a tua história, porque Ele quer restaurar a tua casa. As pessoas, elas vivem dando desculpa para as coisas, para que elas achem que estão bem na presença de Deus. Você sabe que não está. Sabe? Porque antes você adorava e você sentia aquela presença. Você começava a cantar e daqui a pouco o Espírito Santo se manifestava, e ali naquele meio daquela adoração você começava a pregar e o Espírito Santo se manifestava no meio daquela pregação. Você começava a chorar porque sentia a presença, e aquela presença era forte, era contagiante, de forma que saía de você e contagiava todos que estavam na igreja. Que presença maravilhosa, que culto maravilhoso, que momento de adoração maravilhoso. E tudo isso acabou. Você entra dentro da igreja, você canta, parece até que você está vazio, está morto, porque todo mundo está sentindo a presença. As pessoas estão chorando do teu lado e você nada, está seco. As pessoas estão do teu lado chorando na palavra, chegam diante da presença de Deus, se humilham diante da presença do Senhor por causa da palavra que é pregada, e você já não consegue sentir mais nada dentro de você. Por quê? Porque está seco da presença de Deus. E Deus fala para você hoje: volta. Ei, lembra de onde você caiu, se arrepende, volta à prática das primeiras obras. Lembra qual foi o momento em que você se afastou da presença de Deus, por que você se afastou. Deus te chama hoje, está falando para você hoje: volta à prática das primeiras obras. Porque Ele veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar todos aqueles que nele creem. Foi para isso que Ele veio ao mundo. 17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí agora, olha o que a Bíblia fala: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Só que, entenda uma coisa, eu também não creio através das atitudes das minhas obras, porque se as minhas palavras testificam aquilo que eu creio, as minhas atitudes também testificam daquilo que eu creio. Muitas vezes são pessoas que pregam, que falam do amor de Deus,
que adoram ao Senhor, mas que as suas obras destoam completamente daquilo que elas falam. Quantas vezes eu já ouvi falar, tem um lugar que eu presto serviço e tinha um lugar, um quarto lá que estavam fazendo manutenção e eu precisava entrar lá para fazer manutenção em um detector. E aí quando eu entrei, o rapaz, ele estava falando sobre algumas meninas e xingando palavrão, falando algumas besteiras lá. E daqui a pouco eu entrei, aí ele me viu, ô pastor Augusto, era um presbítero. Era um presbítero. As palavras dele dentro da igreja com certeza não eram aquela ali, mas fora da igreja, as tuas atitudes, eles demonstram aquilo que você crê. Elas demonstram aquilo que você vive. E é isso que nós precisamos entender, precisamos inserir Cristo no contexto da nossa vida. Versículo 31 do capítulo 3 de João fala: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus, fala as palavras dele, porque Deus não dá espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vou ler de novo, João 3:36. Por isso, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você está achando que está abafando, porque está aprisionado no laço do pecado. Está achando que está bem, porque aparentemente está tudo direitinho, está tudo bonitinho. Está achando que está legal, porque as coisas têm andado e têm fluído na tua vida. Não, meu trabalho está indo bem, minha vida financeira está indo bem. A Bíblia fala que o sol nasce para justos e injustos. Aparentemente está tudo indo bem. E é o que Satanás gosta. Satanás gosta que pareça que está tudo bem. Só que existe um vazio dentro de você que esse pecado não está conseguindo preencher. E você sabe disso. Você sabe porque eu já estive preso a isso também. Existe um vazio dentro de você que esse pecado não pode preencher, e você sabe o que é esse vazio. Esse vazio é porque você não tem crido no Filho de Deus. Mas eu acredito, pastor Augusto, mas as tuas obras não falam sobre isso. As tuas obras não afirmam a tua crença. A tua vida cotidiana não afirma a tua crença. E aí, esse vazio que está dentro de você não é um vazio daquilo que é terreno, daquilo que é humano, daquilo que é palpável e visível. Esse vazio dentro de você é um vazio da presença do Espírito Santo. Porque, meu amigo, minha amiga, você tem vivido no pecado há tanto tempo que o Espírito Santo já se foi há tanto tempo e você nem percebeu. E esse vazio é o que acontece quando nós estamos tão presos, mas tão presos ao pecado. Satanás, de onde você veio? Eu vim de andar e rodear pela terra. O inimigo veio senão a matar, roubar e destruir. Eis que o inimigo anda ao vosso derredor, bramando como um leão, esperando o momento em que possa vos tragar.
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele está em todo tempo e em todo momento só tentando te cercar. E eu falo para você um negócio aqui hoje, para a gente finalizar isso aqui. Eu falo para você um negócio aqui hoje. Você abandonou tudo que você vivia antes. E eu falo por causa daquilo que eu vivi. Você abandonou tudo que você vivia antes. Eu, no meu caso, prostituição, mundo com festas. Eu abandonei tudo em 2011, se eu não estou enganado, e passei a viver uma vida para Cristo. De 2011 para cá, nós estamos em 2026, são 15 anos. 15 anos vivendo na presença do Senhor. Abandonei tudo. Tudo. E aí, hoje eu pego e conheço uma outra mulher, abandono a minha esposa, os meus filhos, e vou viver uma aventura depois de 15 anos na presença de Deus. Eu abandono tudo porque eu recebi uma nova oportunidade de emprego, e nessa nova oportunidade de emprego eu vou ganhar mais, e eu abandono tudo o que eu vivi com Cristo durante esses 15 anos por causa de 5 minutos de prosperidade. Eu abandono tudo o que eu vivi na presença de Deus porque eu conheci um homem casado, uma mulher casada, e eu preciso viver esse relacionamento porque eu estou carente, e eu abandono tudo isso porque eu não quero, porque eu quero viver 5 minutos de comunhão com alguém que acabe com essa carência. Não estou te julgando, até porque eu não estou aqui para julgar ninguém. A própria Bíblia está falando aqui que Jesus, ele não veio para julgar o mundo, mas haverá um momento de julgamento e um momento de condenação. Não estou aqui para julgar você, julgar as tuas obras. Não estou aqui para avaliar o que você está vivendo. Estou aqui para pregar o Evangelho e falar para você que Deus, ele não está nesse negócio. Ele não está no meio desse relacionamento, ele não está no meio dessa situação, ele não está no meio desse dinheiro sujo, ele não está no meio desse trabalho imundo, ele não está no meio desse relacionamento pecaminoso, ele não está no meio de tudo isso. Ei, varão, ei, varoa, lembra de onde caiu, abandona essa prática pecaminosa e começa a viver uma nova vida para Deus. Começa a viver uma nova vida para o Senhor. Lembra do que a Bíblia fala em Apocalipse 3,19: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Deus repreende e disciplina a todos quanto Ele ama. Não ouve, não entende a repreensão do Senhor hoje como um apontamento de dedo. Não ouve e entende a repreensão do Senhor hoje como se Ele estivesse falando para você que você não é ninguém. Não, ouve a repreensão do Senhor hoje e fala: Deus, que coisa maravilhosa, as águas do Teu Espírito estão passando por aqui e fluíram sobre a minha vida, fluíram sobre este momento, sobre mim, e eu ouvi a Tua palavra e entendi que eu preciso mudar, e hoje eu quero mudar. Fala para Deus: hoje eu quero mudar, Senhor, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minha casa, eu preciso mudar minha família, porque eu não estou aqui para poder falar palavras bonitinhas para conquistar pessoas fracas. Não estou aqui para poder falar manso para conquistar pessoas fracas. Não, eu estou aqui para falar a verdade para você e dizer para você: o teu pecado está te conduzindo ao inferno, mas existe um Deus que Ele quer te conduzir à vida eterna. Existe um Deus que quer te dar salvação, e a salvação é essa: Jesus Cristo, o Senhor. A salvação é essa. E só conseguimos alcançar essa salvação se estivermos nele. As nossas obras testificam de Cristo. As nossas obras testificam de que eu sou salvo em Cristo Jesus. Por isso hoje é necessário mudar. Você está nesse momento, você entendeu que a palavra falou com você. Então nessa noite, nessa manhã, vamos orar a Deus. Vamos pedir a Ele para que Ele entre na nossa vida, entre na nossa casa, assim como Zaqueu. Zaqueu, desce dessa palmeira, porque me convém hoje estar na sua casa. Jesus está dizendo para você hoje: desce desse lugar de pecado, desce desse lugar de tormento, desce desse lugar de angústia, desce desse lugar de vazio, desce deste lugar de dor, porque Ele quer hoje entrar na sua casa. Ei,
Jesus quer hoje entrar na tua casa, Ele quer hoje entrar na tua família, Ele quer hoje entrar na tua vida, Ele quer hoje entrar no teu trabalho, Ele quer hoje entrar, Ele quer hoje entrar e mudar a tua história, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Oh Senhor, o teu filho e a tua filha está nesse momento falando contigo e está dizendo: Deus, pequei. Como filho pródigo, Pai amado e querido, esse homem, essa mulher declara: pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas neste momento se arrepende, Senhor Deus da glória, porque o mundo estava dando apenas bolotas para comer. A doença chegou de uma forma avassaladora, a dor, a angústia chegaram de uma forma avassaladora. Pai amado e querido, o vazio existencial chegou de uma forma avassaladora. Muitas vezes, Senhor Deus da glória, a única coisa que entende esse vazio é o travesseiro na hora que nós vamos deitar para dormir, porque só sabemos chorar e chorar e chorar. Pai amado, não porque estamos vazios, porque muitas vezes estamos até cercados por pessoas à direita, à esquerda, mas é um vazio interno, Senhor, é um vazio existencial, Senhor da glória, que faz com que venhamos a chorar, Pai amado e querido, e dizer: por que estou chorando? E não compreendemos, e hoje você está compreendendo. Esse vazio vem por causa do pecado, por causa da falta da presença do Espírito Santo, e Deus está falando para você hoje: eis que repreendo e disciplina a todos quanto amo. Se você for fiel, Deus vai entrar na tua vida novamente, vai entrar na tua casa. Então neste momento, chama a presença do Senhor, chama a presença dEle, chama a existência dEle a tua vida, em nome de Jesus. Fala para Deus: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo da minha vida pecaminosa, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo a aliança que se perdeu, em nome de Jesus. Assim manifesta a tua glória sobre esse homem, essa mulher que ora a ti nesta manhã, em nome de Jesus. Restaure e restabelece a sua casa, a sua família. Restaure e restabelece a sua vida, em nome de Jesus. Restabelece esse casamento que estava falido, já havia acabado. Traz de volta, Pai amado e querido, esse amor. Ei, em nome de Jesus, Deus vai trazer de volta esse amor que estava cheio de entulhos em cima, cheio de porcarias que não serviam para nada. Deus está tirando todo entulho do teu relacionamento, está fazendo com que aquele amor lá do início do relacionamento, quando você olhava para ele como um herói, quando você olhava para ela como uma rainha, em que vocês se amavam, que vocês se admiravam, Deus está trazendo de volta esse amor, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, entra dentro dessa casa, entra dentro dessa família, manifesta a tua glória, traz cura, traz cura, traz cura, em nome de Jesus. Traz cura sobre esse homem, traz cura sobre esta mulher, e restaura essa casa, restabelece essa família, restabelece essa vida, em nome de Jesus. Assim, Pai amado e querido, entrega os teus filhos nas tuas mãos, entrega essa casa, essa família nas tuas mãos, em nome de Jesus. Oh, Deus hoje está trazendo restauração e restituição sobre a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, o mais ele fará por você, em nome de Jesus. Assim, Senhor Deus da glória, eu creio, Pai amado e querido, que essa vida já foi restabelecida diante da tua presença. Acende e escreve o nome dele e dela no livro da vida, em nome de Jesus, e habita, Pai amado e querido, dentro desse lar. Oh, que a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus, comece a habitar nessa casa. A paz que excede todo entendimento comece a habitar nessa vida. A paz que excede todo entendimento comece a habitar nessa família. A paz que excede todo entendimento comece a habitar agora. Em nome de Jesus, através do Espírito Santo, recebe o Espírito Santo na tua vida, recebe o Espírito Santo na tua casa e na tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa vir a tomar, em nome de Jesus, toda a tua casa, toda a tua vida, toda a tua família. E que você venha ser feito nova criatura, em nome de Jesus. Que as águas purificadoras, elas possam passar dentro da tua casa e restaurar o teu lar. Possam passar na tua vida e restaurar a tua vida. Possam passar na tua família e restaurar a tua família. Assim eu profetizo sobre a tua casa, a tua família, a bênção e a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém
Glória a Deus. Viva para Deus intensamente a partir desse dia de hoje. Não permita que Satanás ele venha tomar a tua coroa. Não permita que Satanás ele venha tomar aquilo que Deus te deu hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com essa palavra, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa falar mais ao coração de cada um. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um que aguarda e espera a vinda de Jesus e que possamos dizer com fé, amém e glória a Deus. Deus abençoe a todos.